Pessoal, primeiro, antes de mais nada, um prazer muito grande estar com todos vocês aqui nessa sala. Espero que todo mundo entenda e compreenda as relações que fez com que a gente fizesse o adiamento dessa palestra já agendada para um outro momento, né? Mas são alguns percalços do que chamamos de jogo da vida, né? E aí a gente não está preparado para tudo que ela nos impõe. Então, para hoje, a gente tem aqui uma palestra com o professor Saboia, e a gente o trouxe para conversar um pouco aí sobre a questão do futsal feminino e com toda a sua autoridade dele. Professor, o senhor fique à vontade, o tempo é seu, e depois a gente faz as intervenções com os questionamentos, caso eles ocorram. Mais uma vez, de antemão, lhe agradeço a sua disponibilidade, sua atenção, por estar aqui trabalhando conosco nesse sábado. Fique à vontade. Meu amigo, tá certo. Eu fico muito feliz, agradeço demais à associação, ao nosso presidente Paulinho, ao você, Benhu, a todos os integrantes da nossa Associação Brasileira de Técnico de Futsal. Mandar um abraço fraterno aí para o meu amigo Flavinho, que conviveu com a gente aqui durante 3, 4 anos. Quando ele estava no Fortaleza, eu era professor da Universidade Católica, e os treinos era lá, então a gente pôde trocar muitas experiências, dentro e fora de quadra, entendam como quiserem. E a função nossa aqui hoje, amigos associados, né, nessa nossa associação tão brilhante, né, que defende nós, profissionais de educação física, profissionais do futsal, é tentar passar as minhas verdades, né? Eu acredito que nós, profissionais, eu já estou há 33 anos aí, trabalhando no futsal educacional, no futsal formação, no futsal rendimento, nós temos as nossas próprias verdades, que talvez não sejam verdades de alguns, mas não podemos de forma nenhuma nos esconder e deixar de assumir inquietudes, reflexões, problemas que temos no nosso futsal, especificamente no nosso futsal feminino. E estamos aqui para dialogar, para refletir alguns posicionamentos que eu acredito que sejam as minhas verdades, que, logicamente, pode ter o contraponto de vocês, pode ter o questionamento de vocês, né? E a gente vai crescer. Eu acredito na mudança de postura de nós, profissionais, técnicos, quando a gente tem um conteúdo e sabe socializar esse conteúdo de forma inteligente, capaz, qualificada, usando várias ciências para poder socializar esse conhecimento, que o produto final, que é o nosso atleta, que é quem a gente tenta formar dentro e fora de quadra, ele possa ser principalmente inteligente para jogar. Então, eu vou pedir até a minha auxiliar aí, a Carol, para quem não sabe, e até licença ao Benhu para ela entrar. Carol foi minha atleta de Seleção Brasileira Sub-20, campeã comigo na Copa América, acredito que em 2017, 2018. Trouxemos aqui para Fortaleza, ganhamos alguns títulos, principalmente universitários, estaduais e Norte-Nordeste, e hoje trabalha na minha comissão, meio que uma referência, né, de atleta de alto rendimento, que está agora mergulhando nessa questão dos conteúdos propostos do ensino do futsal em todas as manifestações que a nossa Lei Pelé, que agora é Lei Geral do Esporte, desenvolve, né? Que é a questão do esporte educacional, esporte formação, esporte participação e esporte rendimento. Então, eu vou pedir a Carol aí que espelhe aí a nossa apresentação para a gente dar início. Eu peguei esse tema, depois eu posso falar para vocês o que é que eu entendo de futsal moderno. Quando eu falo de futsal moderno, eu falo de técnico moderno, eu falo de atleta proativo e moderno, eu falo de metodologias ativas e modernas para o ensino do futsal, seja da iniciação, seja do alto rendimento. E aí eu coloquei esse tema aí, porque eu sou muitas vezes, muito criticado por algumas convocações, isso é normal, e isso hoje não me tira mais o sono, eu tenho outros afazeres mais importantes na minha concepção, que é a questão da convocação e competição. O que é que hoje, na minha concepção, qual é a preocupação de nós profissionais de futsal nessa relação de convocar até o competir? Que ato é esse?
que especificidade nós temos que ter, que qualidade profissional nós temos que ter para errar o mínimo possível. Porque errar nós vamos errar, mas errar o mínimo possível para trazer o esporte sendo vivenciado, seja no gênero masculino ou no gênero feminino, com qualidade, para propor um jogo com qualidade, para que o atleta, principalmente, que é o mentor do esporte, ele se sinta satisfeito com o nosso treino e replique esse nosso treino num jogo propositivo, num jogo inteligente, num jogo capaz de resolver problemas. Então, esse é o tema que eu trago. Eu vou pedir aí para a Carol passar, só para eu falar um pouquinho do meu caminhar. Estou há 33 anos trabalhando com educação física e futsal, desde a escola até o alto rendimento. Sou graduado em educação física, especialista em educação física escolar, sou mestre em educação, sou doutor em educação, fiz o meu doutorado em 2020, desenvolvendo as dimensões conceituais, atitudinais e procedimentais na aplicação do desporto de forma geral, não só no futsal. E o meu mestrado foi em cima do tema metodologias de ensino do futsal na escola. A gente buscou vários profissionais aqui do estado do Ceará, aqui de Fortaleza, procuramos pesquisar que tipo de metodologias eles utilizavam para lecionar o esporte futsal dentro do contexto da escola. Então, esse é o meu mestrado e o meu doutorado foi aprofundando esses conhecimentos. Sou conselheiro do CREF 5, atualmente sou conselheiro do CREF 5, é o nosso conselho regional aqui do estado do Ceará. Sou professor da Universidade de Fortaleza desde 2001, com a disciplina, junta a disciplina hoje futsal e futebol, não me pergunte por que ela é junta, mas ela é junta. Depois a gente pode até entrar em alguns contrapontos em relação a isso. Sou professor do Colégio Farias Brito, é uma instituição de ensino aqui privada, que tem muito nome aqui na nossa cidade. Sou professor do Estado, sou técnico da Universidade de Fortaleza de futsal feminino, técnico da Seleção Brasileira desde 2014. Eu entrei como auxiliar, em 2015 eu assumi desde a CBF, e quando teve essa fusão entre CBFS e CBF, que eu não sei nem como é que está isso, é uma pergunta que, se vier, eu não vou saber a resposta. Talvez eu tenha que ter uma tese de doutorado para a gente responder isso aí. Então, sou técnico da Seleção Brasileira de Futsal Feminino CBF e fui técnico da Seleção Brasileira Universitária de Futsal Feminino. No último Mundial, a gente foi vice-campeão mundial, perdendo nos pênaltis para Portugal. É mais ou menos a minha história, para que vocês possam conhecer um pouquinho o profissional Wilson Saboia, para que a gente possa partilhar o conteúdo que vai ser proposto aqui por mim. Aos colegas aí que estão ao vivo, gostaria de abraçar todos aí no nome do Flavinho. Se sentirem, podem se sentir livres aí para qualquer momento questionar, abrir o microfone, e eu acho que um bate-papo bem interessante para a gente evoluir, principalmente nas metodologias de ensino do nosso futsal e do futsal feminino. Tá, pode passar, Carol. Eu trago uma reflexão, deixa eu ver se eu trago uma reflexão para a gente poder... Essa reflexão, eu digo que ela é mais ou menos um resumo das minhas falas, né? De como eu sou como técnico, de como eu sou como profissional de educação física, qual é a visão que eu tenho dessa relação da forma do processo de ensino-aprendizagem. Eu vejo que a gente precisa mergulhar em algumas ciências para poder a gente fazer um trabalho de qualidade, um trabalho com competência, até para que a gente possa exigir do nosso atleta a performance. Eu tenho algumas inquietudes comigo, que muitos técnicos exigem muito e acreditam que o seu fazer, o dia a dia, a performance dentro do contexto do treino precisa melhorar. Eu vejo isso que só dessa forma, uma associação forte, com os conselhos fortes, capacitando nossos técnicos, a gente vai ter melhores atletas, melhores treinos, qualidade melhor, para que a gente possa não sugar, mas fazer com que o nosso atleta jogue de uma forma bem mais cognitivamente falando, conscientemente falando, usando a sua inteligência para resolver os problemas do jogo. Então, eu faço essa relação com essa reflexão aí. Então, eu coloco o seguinte: todos os profissionais de educação física têm que compreender os processos de ensino e aprendizagem dos esportes. Não podemos ir para um treino, uma aula, sem conhecer esses processos de ensino.
ensino e aprendizagem. Muitas vezes a gente está produzindo ensino, mas será que a gente está produzindo aprendizagem? Eu acho que é interessante a gente ver a via de mão dupla. Eu acho que a gente tem que ter a escuta do atleta para saber se o atleta está aprendendo aquilo que a gente, entre aspas, está tentando docentemente, né? Como técnico, como ação docente, tentando ensiná-lo. Então, essa questão da aprendizagem é muito importante. Muitas vezes a gente pensa que está ensinando, mas os atletas, será que estão aprendendo? Isso é uma interrogação que a gente precisa estar se cobrando. Proporcionando uma reflexão sobre sua ação docente, otimizando e valorizando o treino cognitivo. Eu costumo dizer que a cognição, né, e eu estou estudando muito sobre isso agora, principalmente para o atleta em rendimento, é essencial. Se o nosso treino for um treino que desenvolva a cognição do nosso atleta, pode ter certeza que nós vamos ter um atleta dentro de quadra mais inteligente, mais capaz, com mais habilidade cognitiva, com mais respostas das dificuldades que o jogo vai apresentar. Porque muitas vezes a gente quer resolver os problemas do nosso atleta no jogo. E eu acho que a função primordial do técnico é resolver os problemas do sistema de jogo do nosso atleta no treino, para que esse atleta tenha competência, sensibilidade, para que ele possa ter capacidade para resolver os problemas do jogo. O jogo é o produto final, o treino é o processo. Então, se nós, profissionais de educação física, que trabalhamos com futsal de excelência, seja na escola, que eu digo também, né, uma frase que às vezes até o pessoal me critica, que eu digo que na escola tem rendimento, mas é rendimento de conhecimento, não é rendimento de treino de 3 horas, não é rendimento físico, não é rendimento de cobrança, mas é rendimento de conhecimento. Nosso atleta não pode sair do treino da mesma forma que ele entrou. Ele tem que sair com qualidade, com capacidade, com discernimento, com respostas mais prontas, para que ele possa resolver os problemas do nosso esporte, dentro do contexto do jogo. Então, eu falo aqui, reflexão sobre sua ação docente, otimizando e valorizando o treino cognitivo com as situações reais dos jogos de invasão. E aí eu vou contar uma historinha bem rápida de um colega, logicamente eu não vou me permitir não falar o nome, e ele estava no banco de um sub-11. Agora, no mês de junho, eu fui, logicamente, assistindo o jogo, e o técnico lá pediu tempo, e a criança de 11 anos, e ele falando, e a criança, mas professor, tudo que o senhor treinou, nada se parece com esse jogo que está ocorrendo aqui. Ou seja, o técnico está treinando uma coisa e o jogo está pedindo outra. Uma criança de 11 anos teve essa sensibilidade de não interrogar, não questionar o técnico, mas inferir ele com esse posicionamento, com esse conceito. Então, o que é que eu avaliei? O técnico treina uma coisa e o jogo pede outra. Então, quando eu falo que treino cognitivo com as situações reais dos jogos de invasão, do jogo de futsal, é nessa relação. Nós temos que observar o jogo para trazer elementos que o jogo contempla para que eu possa desenvolver essas habilidades, essas capacidades no meu treino. Para que possa ter uma articulação de conhecer e fazer, de conceituar e proceder. Senão eu vou estar ensinando uma coisa e o jogo está pedindo outra. Então, essa perspectiva, ela é essencial para o desenvolvimento, não é só do atleta de rendimento, mas do desenvolvimento de atletas de qualquer nível, de formação, de iniciação, educacional. Então, essa relação tem que estar muito próxima. Então, a gente tem que ter muito cuidado no que quais são os objetivos do nosso treino e, melhor, como é que a gente vai fazer com que esses objetivos sejam atingidos. Porque uma criança de 11 anos ter essa percepção que o que ele treinou não tem nada a ver com o que o jogo está pedindo, é uma preocupação que eu tenho enquanto profissional de educação física, que muita coisa está errada. Que às vezes a gente coloca muita culpa no atleta, porque o atleta não fez isso, não fez aquilo. Será que a gente não está reavaliando a nossa forma de treinar? Então, essa reflexão que eu peço, né? Não que eu peça, mas que eu relato
numa dificuldade nossa, minha também, que eu fiz muito isso, acredito. Mas se a gente não mergulhar na ciência, não mergulhar nos estudos, a probabilidade da gente ter competência no nosso treinamento vai ser mais difícil ainda. Tendo como uma aprendizagem conceitual, entender o jogo, não é só o técnico que precisa entender o jogo, gente. Eu costumo dizer que o atleta precisa entender o jogo igual ou mais do que o técnico, porque ele está entendendo e ele está jogando. O técnico está só observando as ações que eles estão procedendo. Então, o atleta tem que entender o jogo também, não só o técnico. Procedimental e atitudinal são as relações, né? Objetivando uma aprendizagem significativa. Uma dos capítulos da minha tese de doutorado fala da aprendizagem significativa. Um atleta não pode, de forma nenhuma, se você começa a trabalhar com um atleta sub-12, sub-14, ou mesmo de seleção brasileira, o treino que você organizou, planejou, tem que ter sentido e significado. Sentido para o que realmente o jogo vai pedir e significado para o atleta propor o seu jogo, melhorar a qualidade do seu jogo. Eu digo que essa aprendizagem significativa é sentido, esse treino tem que ter sentido e tem que ter significado. Se não tiver esses dois aqui, dificilmente eu vou melhorar ou qualificar o meu atleta. Eu tenho que arrumar meios, e os meios são metodológicos, a maioria, lógico, você usa a didática, usa a fisiologia, né? Mas a pedagogia do ensino dos esportes, mas você tem que ter competência para tornar o teu treino e o teu atleta, que eles dois tenham articulado sentido e significado, para você poder cobrar. E aí você pode cobrar, porque você teve essa relação, né, de um treino com sentido e com significado para o contexto individual, setorial e coletivo. Aprendizagem significativa, mas consciente e eficiente, produzido jogador inteligente e proativo. Quem joga é o jogador, que a gente observa muito aí, principalmente nas categorias de base, não sei qual é a realidade aí do Sul, ou do Sul e do Sudeste, que o atleta domina a bola e olha para o técnico. O atleta de 7, 8 anos domina a bola e olha para o técnico, tipo assim, perguntando, o que é que eu faço? Poxa, que jogo é esse? Que jogo fragmentado é esse? O atleta é para pensar antes, durante e após a perda da bola. Ele é para ser proativo. Para isso, eu preciso ter um treino que tenha cognição, que eu atinja o cognitivo dele, que eu faça ele pensar, que eu faça ele tomar decisões. O livro do Bruno Travassos é maravilhoso, né? Ele fala futsal é um jogo de tomada de decisão. Se o futsal é um jogo de tomada de decisão, nós temos que ter atletas no gênero feminino, no gênero masculino, que tomem decisões. E para qualificar esses atletas que não tomam decisões, nossos treinos têm que ser treino de tomada de decisão. Porque nós não temos, não é um jogo, eu costumo dizer, não é um jogo de videogame que eu dê pause e passe a informação para o meu atleta para que ele possa fazer as ações que eu estou entendendo que ele faça. Não, ele tem que ter as respostas. Para isso, o treino tem que ser um treino de solução de problemas, formação de jogador inteligente, desenvolvimento desse jogador de excelência, para que você possa desenvolver o atleta nesses níveis de cognitivo e de procedimento. Pode passar, Carol. E aí, eu vou me permitir aqui, como eu falei da convocação até, né, a competição, a minha palestra ela vai pautar em quatro momentos, 4 fases. Quais são os critérios que eu utilizo para convocar? O que é que eu acho importante, por enquanto, sendo técnico da seleção brasileira? Do pré-jogo, ou seja, dos treinamentos, o que é que eu vejo que seja importante trabalhar com esses atletas, com essas atletas? O que é que o jogo vai me trazer de resposta, positiva e negativa? E do pós-jogo. Então, eu faço a fragmentação entre convocação, pré-jogo, que é o treino, o jogo e o pós-jogo. Depois do pós-jogo, aí já entra de novo o pré-jogo, né? E você falando do pós-jogo, você já está contemplando o pré-jogo, se logicamente tiver outro jogo próximo.
Então, convocações, a gente vai falar um pouquinho de critérios que eu utilizo, que quando eu falo eu, é a minha comissão, a gente não faz nada sozinho, temos que ter a competência, a humildade de que temos nossas especificidades, nossas inteligências, nossas dificuldades. A gente nunca faz nada só. Tem pessoas capazes, competentes, que estão aos nossos lados e estão ali para nos servir também, servir a seleção brasileira. Então, a gente trabalha com muitas mãos. A bola vai bater na trave e entrar, é o resultado de muitas mãos, não é de uma mão só. A bola vai bater na trave e sair também é o resultado também de muitas mãos. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho dos critérios, né? Do que é que eu acho importante no pré-jogo, o processo, para mim, que é o pré-jogo, ele é muito mais que é o treino. Ele é muito mais importante do que o jogo, embora o jogo que vai me definir se eu vou ser demitido ou não, se eu vou fazer uma boa campanha, o resultado vem do jogo, mas eu não posso olhar para o jogo sem olhar para como eu preparo o meu atleta para esse jogo. Porque senão eu vou estar olhando para o produto final e esquecendo do processo, que é muito mais importante na minha concepção do que o produto final. O processo, ele é... O resultado do processo, eu acredito que tem muita referência do resultado do jogo, do produto final, que é o resultado final. E o pós-jogo, o que é que eu penso em relação a esse pós-jogo? Pode passar, Carol. E aí, os critérios que eu utilizo para convocação, né? Eu gosto sempre de falar desses 5 subtemas, né? Técnico, tático, físico, cognitivo e comportamentais. Tenho certeza absoluta que nós trabalhamos, quando a gente vai trabalhar com rendimento, lógico, a gente quer excelência. Se os atletas querem a excelência do técnico, respeito, né? Periodização, qualidade de treino, metodologia eficiente, um treino dinâmico, um treino de tomada de decisão, da mesma forma, nós técnicos temos que ter critérios para poder ter a escolha desse material humano que a gente vai trabalhar. Então, quando eu falo que o critério que eu utilizo para convocar é técnico, tático, físico, cognitivo e comportamentais, é fundamental, porque na seleção que eu estou, ou seja da Unifor, a Universidade de Fortaleza, ou propriamente na seleção brasileira, eu não compartilho de forma nenhuma com atitudes levianas de atletas, de comissão técnica, porque aquela questão da maçã podre, né? Um atleta que está descontente no grupo, ele pode minar todo o teu trabalho. Então, um dos pressupostos importantíssimos para a convocação é essa questão não só técnica e tática, físico, mas o cognitivo, se a atleta entende do jogo, se a atleta é um atleta proativa na resolução de problemas. Isso é fundamental. O segundo ponto que eu contemplo aqui em relação a critério para convocar é em relação à função e posição. Alguns chamam de jogador universal, né? Eu não gosto nem de usar muito essa terminologia jogador universal, porque eu acredito que não exista essa jogadora universal. Mas eu vou dar um exemplo seguinte. Às vezes você tem uma jogadora que só faz uma função. E a mídia, né, principalmente para o futsal feminino, eu não sei qual é a realidade do futsal masculino, a mídia, poxa, por que o Saboia não convocou essa atleta em detrimento e convocou outro atleta? Então, eu vejo o seguinte, se você tem um atleta que só faz uma função, se você só tem 15 atletas para convocar, 3 goleiros e 12 de linha, se eu tiver outro atleta que faz essa mesma função, porém, contribui em outras funções dentro do contexto ofensivo, defensivo, jogo individual, jogo setorial, jogo grupal, entende também as ações, logicamente, do jogo especial, goleiro-linha, você contempla muito mais, né, atributos para esse atleta do que um atleta que só faz uma coisa boa. Não sei se vocês estão me entendendo nessa relação que eu contemplo aí. A gente tem mapeado aí cerca de 42, 43 atletas em todas as 5, 6 posições do futsal. E sempre quando a gente vai ver vídeo,
escolher um atleta em detrimento de outra, esses pressupostos aí que eu coloquei aí são fundamentais para a gente tomar a decisão. Muitas vezes a gente erra, mas o erro minimiza muito quando você tem dados que você pode mensurar quantitativamente e qualitativamente. Hoje eu dou muito apoio ao meu analista de desempenho, né? É fundamental hoje que ele tenha os dados para que nós, comissão, temos competência para escolher dentro desses dados que eles nos passam, né? Então, a gente tem mapeado aí cerca de 42, 43 atletas. Nos últimos 1 ano e meio, nós temos analisado atletas individualmente, coletivamente, setorialmente, atacando, defendendo, para a gente errar o mínimo possível. Errar a gente vai errar, mas o mínimo possível na escolha de um atleta em detrimento de outro. Lógico, adaptação ao modelo de jogo que a seleção já vem desde 2015 com esse modelo dinâmico, propondo o jogo, em cima de jogar com referência, em cima de um 4 em V, que eu chamo, em cima de um jogo fragmentando a defesa do adversário, que eu chamo de 2-1-1. Tanto o jogo 4 contra 4, como o jogo 5 contra 4, jogo de goleiro linha ofensivo, jogo de goleiro linha defensivo. A gente não pode ir para um jogo só com uma forma de jogar, e sim com várias formas de jogar, para mediar o que é que a gente vai escolher em detrimento do adversário, logicamente. Atletas com diferentes características de jogo, e eu cito muito a questão de pivôs, eu não sei como é que está no masculino, mas no feminino nós estamos com uma escassez de pivô muito grande. A gente tem que fazer um trabalho maravilhoso na escola e na base para poder a gente começar a ter pivô de novo. Não sei se é porque a quadra ficou muito grande, não sei se é porque o jogo ficou muito rápido e a gente está priorizando mais atleta de velocidade em vez de atleta de mais cadência, né? Nós estamos no feminino hoje com uma crise de pivôs gigantesca. Para vocês terem uma ideia, uma das melhores pivôs do mundo, que é a Lucileia, está jogando porque tem qualidade, mas tem próximo de 40 anos. É muito inteligente, logicamente não tem a mesma velocidade, e não temos outra pivô com as mesmas características. As pivôs nossas, as outras, são mais alas que a gente está tentando transformar em pivôs. E eu gosto muito ainda de jogo de pivô, porque quando você está sendo pressionado, e as duas principais seleções do mundo, que é Portugal e Espanha, normalmente jogam pressionando demais, o pé na bola, né? A nossa primeira linha. Se você tem uma pivô que segura muito bem a bola, você faz a equipe adversária andar para trás o tempo todo, e elas vão pensar 2, 3 vezes até botar o pé, porque toda vida que ela está entrando na primeira linha, a bola já está cruzando essa primeira linha delas. Então, e isso está me tirando um pouquinho o sono em relação à construção de novos pivôs no nosso país, tá? É uma inquietude que eu tenho, e eu acho que a única forma de tentar minimizar esse problema eu acho que o trabalho de base na escola, ou propriamente em clubes aí de sub-13, sub-15, para poder ver se a gente tem essas pivôs daqui a 2, 3 anos que tenham condição de vestir a camisa da seleção brasileira. Eu não sei qual a opinião do Benhu em relação a isso, nem a do Flavinho. Já tem times no Brasil, eu acompanho também muito masculino, tem time do Brasil que só joga com pivô, tem time do Brasil que joga muito 4 em linha, né? Por exemplo, o time agora do Cassiano está jogando muito 4 em linha, né? Não sei se o Éder se machucou. Tem alguns times que jogam com referência o tempo todo, né? Com times que jogam mais vertical. Eu acho que deve ter um contraponto aí entre as duas ações de jogo para que a gente possa ter competência para jogar tanto no masculino como no feminino com pivôs de qualidade. Atletas com diferentes características de jogo, né? Citando o pivô novamente, não adianta eu convocar 3 Lucileias, eu vou ter 3 referências, pivô de referência. Interessante você ter um pivô de movimentação, um pivô que seja driblador, um pivô que tenha competência do 1 para 1, né? Então, convocar atletas na mesma posição, com características diferentes, vai nos dar qualidade no momento de escolha. O jogo está pedindo isso, é essa pivô. O jogo está pedindo
esse tipo de ação ofensiva, vamos escolher essa pivô. Então, quanto mais as características forem diferenciadas, mais a gente vai poder trabalhar nesses aspectos aí, nessa questão aí de ter qualidade, principalmente de posse de bola. Tá? Outro caso também que eu acredito que está prejudicando a ação da pivô aí é quando o nosso time fica sem a posse da bola, né? Não sei, no feminino isso acontece mais, no masculino acredito que bem menos. Normalmente as pivôs do feminino, para correr para trás é uma complicação. Então, normalmente, quando a gente está sem a bola, o outro time ataca com 4, a gente defende com 3. Lógico, ela não deixa de marcar, mas não tem essa competência de marcar na primeira linha, como se tivesse um atleta mais rápida. Então, esse jogo sem posse de bola, a gente jogando com pivô de referência, a gente precisa mudar um pouquinho a estrutura de jogo, ou baixar um pouquinho a linha, ou tentar fazer uma cobertura mais alta em relação a quem a pivô está marcando. Tem que ter algumas saídas para poder a gente fazer com que essa pivô tenha uma competência também sem a posse da bola. Atletas com mentalidade vencedora, né? Tem atleta que eu convoquei desde 2015 que está comigo. A pessoa ganhou tudo, ganhou Mundial, ganhou tricampeão da Copa América, mas ela tem que ter ainda o velho tesão para continuar ganhando. Não adianta ela ter ganho se hoje ela não quer mais ganhar. Então, atletas com mentalidade vencedora. E prezar pelo momento atual da atleta, né? E não pelo histórico. Nós temos excelentes atletas, mas foram excelentes atletas em 2018, 2019, 2020. Hoje nós estamos em 2023. Será que essa atleta está jogando hoje num alto nível? É bom observar para que a gente possa ter essa competência na hora de definir, de escolher realmente, errar o mínimo possível na escolha da seleção brasileira. Para eu passar para outro slide, algum comentário, alguma coisa? Ou está tudo tranquilo aí? Tá tudo certo, Saboia. Eu quero fazer se você me permite, Saboia. Na hora, meu amigo. Eu acho que essa situação, você pegou como exemplo ali, né? De uma pivô ter a deficiência no jogo sem bola, na parte defensiva, né? Eu vejo que isso tem me incomodado um pouco. Eu tenho visto aí nas categorias de base ali, quando acontece a situação do goleiro linha, fazer como o adulto faz, né? Você ter uma formação específica para defender, uma formação específica para atacar. Handball, hein? Handball, hein? Eu tenho medo de virar um handball. No adulto, você já está falando, né, dos especialistas, né? Isso. Para determinadas situações do jogo. Mas na formação, se a formação abre mão de ensinar um garoto a defender um goleiro linha para já colocar e especializar, então isso a gente vai ter essa deficiência sempre. A gente vai ter sempre essa deficiência. Então, eu acho que assim, nem tudo que serve para o adulto serve para a base, tem que ter esse cuidado. E o treinador, eu me fiz a seguinte pergunta quando eu vi a situação. O treinador não está testando, então, que ele não sabe ensinar a defender ou ele não sabe ensinar a atacar? Eu acho que essa é a maior questão que tem que ficar. Isso, é isso mesmo. Você foi no ponto crucial, Flavinho. Foi no ponto crucial, é isso mesmo. Ele não sabe ensinar a pivô de 12, 13 anos, o pivô de 12, ou não sabe ou não quer ensinar esse pivô de 12, 13 anos de escola, que é muito bom com a bola, mas é muito desqualificado para marcar. Eu tenho essa mesma percepção. Você foi no ponto-chave mesmo. E no feminino, eu acho que é mais agravante ainda. Mais agravante ainda. Essa relação do jogo de pivô, principalmente sem a posse da bola. Eu acho que é um problema nosso. Nossos técnicos têm que ter essa competência de, nas categorias de base, ensinar o pivô a ser atacante, mas ensinar o pivô a marcar. Ou fechar espaço, ou atrasar o ataque, alguma coisa. Porque o que acontece hoje no feminino, então, é muito gritante.
Se você vê a pivô da Espanha, a pivô de Portugal, elas marcam feito loucas. Não que as nossas não marquem. As nossas marcam, mas as nossas têm 38 anos, 40 anos. A mais nova pivô que eu tenho é a Ana Luísa, que está com lesão de LCA, que tem 22 anos, 23 anos. Mas a gente não está vendo esse trabalho. Então, é como você fala, a gente vai ter um problema, esse problema está se estendendo. Porque se a base não produz, como é que o sub-15, o 17, o 20, o adulto vai receber esse atleta? Tu vai ensinar ele com 25 anos para ele voltar para marcar, Flavinho? Ensinar, a gente pode até ensinar, mas ele vai querer, com 25 anos, marcar? É difícil, é complicado. Quanto mais idade, mais vícios e mais difícil de se tirar, né? Mais difícil, muito mais difícil. Concordo. Pode passar, Carol. E aí o pré-jogo, né? Um abraço. E aí o pré-jogo, né? Que é o treino, né? Lógico que tudo é importante no treino. Tudo é importante no treino. Muita coisa é importante no treino. Mas eu só posso, na minha concepção, tá, gente? São as minhas verdades, como eu disse no início. Cada um tem suas verdades. E as minhas verdades podem ser mentira para os outros. E assim que a gente vai dialogando e socializando os nossos pensamentos, né? Eu acho que eu só posso montar, na minha concepção, um treino se eu conhecer o cenário. E o que é o cenário? É contra quem eu vou jogar. Porque os meus atletas, subentende que eu já conheço. Se eu não conhecer meus atletas, então eu tenho que fazer outra coisa. Eu vou para a feira, eu vou para outro canto. Mas eu tenho que conhecer o adversário. O que de resposta o adversário vai me trazer para eu planejar, planificar, periodizar o meu treino. Porque é o adversário que vai me mapear. Então, se eu não tiver competência para entender o adversário, dentro desse entendimento do adversário, montar o meu treino, eu acredito... você diz assim, mas... Um colega falou assim, mas se o time for bom mesmo, ele joga bem contra qualquer tipo de adversário, contra qualquer tipo de marcação, contra qualquer tipo de ação ofensiva. Não. Na minha concepção, não. Você prepara o seu time para jogar contra adversário que marca pressão, que marca meia pressão, que marca quadrante, estou falando de ataque, que marca dobra de marcação, que marca, sei lá, pêndulo. Você tem que ter o conhecimento do adversário para que eu possa periodizar o meu treino. Senão vai ficar muito empírico. Meu treino vai ser hoje goleiro-linha. Poxa, goleiro-linha eu tenho que treinar quase todo dia, porque todo jogo acontece goleiro-linha, ou ofensivo ou defensivo. Mas que modelo goleiro-linha adversário faz? Por que é que eu não vou especializar os meus atletas de acordo com o que pode ocorrer no jogo? Então, análise do adversário, eu analiso o adversário para formatar o meu treino, e eu chamo aqui de preleção viva. E a minha preleção, que eu acho, né? No hotel, ou propriamente no ginásio, era 2, 3 minutos só para a gente mapear alguns pontos que precisam ser mais feridos, né? Dialogados com os atletas. Quais são os quartetos que eu vou usar quando outro time colocar o 4 em linha? Qual é o quarteto que eu vou usar quando outro time colocar referência? O quarteto que eu vou usar quando outro time jogar com 2 alas de velocidade? Então, eu tenho que mapear, eu tenho que estruturar o meu treino tendo um olhar externo, olhando para o adversário. Senão, eu vou trabalhar com empirismo. Eu não vejo isso com bons olhos, né? Então, eu coloquei aqui, leitura das ações ofensivas e defensivas específicas do adversário. Eu tenho que entender que tipo de adversário eu vou jogar contra, né? Nós vamos ter agora na Copa América, não saiu ainda as chaves, né? São 2 chaves de 5, todos os times da América do Sul. Mas eu já passei para o meu analista de desempenho, pegar os últimos jogos das 4 principais seleções da América do Sul: Paraguai, Colômbia, Argentina e Equador. Vai atrás dos últimos 3, 4 jogos dessas 3, 4 seleções, para a gente começar. Mas, professor, não saiu nem a convocação delas. Vai atrás, porque o técnico é o mesmo, a estrutura ofensiva e defensiva é a mesma. Depois a gente vê se o atleta é essa ou não é. Vamos ganhar tempo. Já que a gente não tem muito tempo para treinar, vamos ganhar tempo antes da apresentação, para que a gente tenha elementos para passar, elementos que eu digo, informações para passar para os nossos atletas. Eu tenho que ter informações para passar para os nossos atletas
terem conhecimento de como vamos jogar, que estrutura a gente vai montar, tá? Então, leitura das ações ofensivas e defensivas, leitura do jogo especial, falando de quartetos, que quarteto eu vou usar contra uma equipe que marca pé na bola, pressão na linha 1, que quarteto eu vou usar para uma equipe que marca baixo, que quarteto eu vou usar para uma equipe que é muito rápido, contra uma equipe que é muito rápida. Então, eu tenho que ter todas essas respostas, logicamente, juntamente com a minha comissão técnica, para que eu possa dar qualidade no meu jogo. Ah, pessoal, mas você pode dizer, mas isso é muito complicado, é muito complexo, pode dar errado. Poxa, gente, tudo pode dar errado, como, inclusive, nada pode dar errado. Se a gente for começar a pensar nessa relação do... Agora, eu preciso me aproximar do que eu estou vendo, do que o jogo me passa, para que eu possa informar o meu atleta, para que eu possa construir elementos para que esse meu atleta tenha competência, essa minha atleta tenha competência para jogar. Jogos de modelo de goleiro-linha, e aí eu vou citar, né? Eu acho que teve um jogo, acho que foi Carlos Barbosa e Corinthians, acho que foi esse ano já, que estava 5-0, 5-1, e o jogo acabou 5-5. Né? Não sei se vocês lembram desse jogo. Lembra sim, o Flavinho fez análise desse jogo aí, Pois é, maravilhosamente. O Flavinho fez análise desse jogo. Eu vi. Depois eu observei faz uns 3 meses, né, bem, esse jogo, mais ou menos, ou mais? Acho que Hein, sim, Flavinho? foi logo no início, eu acho que o Flavinho sabe bem. Pois Acho é. que tem uns 2 meses esse jogo aí. Pois é. Pois foi um jogão, né? Então, e você fez análise. Eu vou pegar essa análise e vou buscar como conteúdo para poder melhorar qualitativamente as minhas ações ofensivas e defensivas do goleiro linha. Porque goleiro linha, gente, todo jogo tem. Eu fui criticado em 2021, Carol, que a gente jogou o campeonato todinho de goleiro linha. Carol, me ajuda aí. Na liga. Foi no NFFB 2021. Pronto, 2021, eram 12 times na liga. O nosso orçamento era o 11º, só ganhava do time de Sergipe, de orçamento. A nossa folha era R$7.000. R$7.000 era uma jogadora que pagava dos outros times todos. E nós decidimos, né, jogar a liga todinha de goleiro linha, do início ao fim. Dos 12 times, fomos quarto. Não foi, Carol? Terceiro? Não, quarto. Quinto lugar, tá? E começando já com goleiro linha e lateral defensivo com goleiro linha. Por quê? Porque eu não tinha banco, porque eu não tinha, né, reposição. Então, para eu descansar minha equipe, eu tenho que ter goleiro linha um a mais para poder eu ter competência para jogar os 40 minutos. Senão, talvez eu ganhasse o primeiro tempo de 1-0, 2-0 e perdesse de 10 o segundo, porque eu não tinha reposição com qualidade. Professor, Oi. se me permite, até no jogo de 2022, na estreia da LFF, a gente jogou contra o Londrina, foi jogo 4-4. Teve uma equipe que fez análise de todas as partidas, e eu, que era goleira, eu participei 20 minutos do jogo, 20 minutos totais do jogo todo. O jogo durou mais de 3 horas, 2 horas e pouquinho durou o jogo, e eu, goleira, participei 20 minutos. Então, o restante todo foram as atletas de linha nesse modelo de jogo. Isso aí. Então, treinabilidade das ações com a intenção de performar, né? Eu tenho que treinar, eu tenho que pensar o treino e tentar vender a ideia para os atletas para que eles possam performar sobre o adversário independente, né, do que o jogo pede, né? Mas temos que ter as respostas para tudo que ocorrer no jogo. E aí eu coloco aqui esse tópico aqui, organização defensiva de acordo com as ações ofensivas. Então, eu vou montar minha defesa olhando para o ataque do adversário. Eu vou montar meu ataque olhando para a defesa do adversário. Onde é que a defesa do adversário vai me dar brecha, vai me dar a oportunidade de eu quebrar as linhas defensivas, de eu empurrar a defesa do adversário para a sua zona, né? De eu sair de zona de chute para zona de passe para zona de chute. Então, essa relação aí do pré-jogo, eu tenho que ter essa competência para, nos treinamentos, a gente ter essa resposta. Na seleção, é paradoxal esse negócio, porque você tem atletas de qualidade, mas você não tem tempo para treinar. Porque você vai eu fui para 3 amistosos na Espanha.
aliás, 2 em Portugal e 1 na Espanha. Ganhamos o primeiro de Portugal 2-0, empatamos o segundo 2-2, viajamos 2 dias, dormimos de madrugada, acordando de madrugada, pegando avião, sem treinar contra a Espanha, perdemos de 4-3. No ano depois, quando a CBF me falou que ia ter os 2 amistosos, eu disse, mas o roteiro e o que aconteceu, não, esse ano vai ser show de bola. Tivemos 2 dias, 4-3, manhã tarde, manhã tarde. Ganhamos de 4-1 o primeiro jogo, acho que passou até no Sport TV. E ganhamos de 2-1 o segundo jogo. Então, nós não temos tempo para treinar, mas temos atleta de qualidade. O ideal seria atleta de qualidade, tempo para treinar, mas isso é utópico, né? Reuniões setoriais, o pré-jogo, eu sempre faço. Reuniões só com as goleiras, reuniões só com os fixos. Ah, professor, mas o jogo é um coletivo, né? O Juan Pablo Greco fala que o atleta precisa saber jogar individualmente, setorialmente e grupalmente. Se a gente tiver competência para o atleta ter essas respostas individuais, setoriais e macro, né, que é o jogo de 5 contra 5, eu sempre digo, né, que o jogo de futsal não é um jogo de 5 contra 5. Porque quando o Flavinho está ativando lá o quadrante dele lá na linha 2, lá em cima, né? Que ele ativa lá o quadrante, abordando a diagonal, liberando a paralela, a cobertura vai chegar na paralela, tá? Então, quando aquilo ali é um jogo de setor, naquele momento ali, os 2 ou 3 atletas do adversário e os 2 ou 3 atletas do Flavinho estão disputando aquele setor, aquela parte da quadra de jogo. Quem ganhar aquele duelo ali pode ter uma transição ofensiva para o Flavinho, pode ter uma transição defensiva para o adversário, que vai quebrar as linhas e vai terminar o ataque com um chute. Então, o jogo é de setor, o jogo é setorial. Se a gente começar, e eu falo muito para as minhas atletas, tanto na Unifor como na seleção brasileira, se a gente ganhar os duelos individuais e setoriais, o jogo macro de 5, temos muita possibilidade para ganhar. Porque se a gente ficar ganhando esses duelos, esses mini duelos, de 2-1, de 3-2, de 3-3, de 2-2, com certeza, nesses mini duelos aí de setoriais, a gente vai sair na cara do gol para fazer um gol, a gente vai fazer uma cobertura perfeita para já fazer uma transição e fazer o gol fácil, fazer o passe fácil para poder o atleta fazer o gol fácil. Essas percepções do jogo é que me inquietam. E, às vezes, as atletas pensam que o jogo é só o 5 contra 5, é só o macro. Lógico, o jogo é 5 contra 5 na súmula, mas o jogo é cheio de duelos, né, de números específicos em algum setor da quadra de jogo. Então, precisamos ganhar esses duelos, na minha concepção, para poder a gente ter o resultado final desse jogo. Então, eu faço essas reuniões setoriais, e o treino, eu tento transformar o treino, que eu chamo de pré-eleção viva, eu tento transformar a informação em conhecimento, porque eu chego com o atleta e passo a informação. Aí, em 2, 3 minutos depois, aí eu não paro o jogo, mas eu digo, por que eu te passei essa informação? Por que eu pedi para tu abordar a diagonal e liberar o corredor? Porque tu fez a leitura de perna do adversário? Tu viu no vídeo que o adversário, na maioria das vezes, ele vem com a quina, e se você marca por dentro, o atleta recebe o passe na paralela? Então, qual é a nossa segunda atitude? A gente está pensando só na primeira atitude. Qual é a segunda atitude da nossa postura defensiva? A gente vai flutuar a segunda linha? A gente vai pressionar? Então, tudo isso são informações que eu tento passar para o atleta, para essas informações se tornarem conhecimento, tornar conhecimento para o atleta, para que ele possa, na hora do jogo, já que é ele que vai jogar, ele ter essa percepção, ele ter essa integralidade de conhecimento do pensar e do agir. A gente está falando de rendimento, a gente está falando de alto rendimento. E aí eu vou pedir aí a Carol para botar alguns vídeos aí, já que eu falei aí de análise do adversário, a gente para mapear a Espanha nesses 2 jogos aí, no 4-1 e no 2-1, a gente viu um vídeo da Espanha com Portugal, acho que foi em janeiro do mesmo ano, e a gente jogou em março contra a Espanha. A Espanha estava com 9 dias treinando.
E nós treinamos 2 dias, 4 turnos, né? 2 dias no turno e 2 dias no outro, né? E a minha maior preocupação era verificar o que é que esse jogo aqui que a gente vai passar para vocês é um jogo Portugal e Espanha, que eu acho que foi em janeiro, né, Carol? Está aí embaixo aqui, janeiro dia 11, né? 11 de janeiro de 2023. E a gente ia jogar contra a Espanha em março. Então, a minha maior preocupação é como a minha primeira linha ia abordar a excelente seleção espanhola. Portugal aborda de uma forma, mas eu não teria tempo para poder organizar esse tipo de marcação que Portugal fez aí, que vocês vão observar. Passa aí, vê se você consegue aí. Espanha, essa azulzinha aí, ó. Só dá uma paradinha aí, ó. Volta aí só para eu mediar uma informação importante. Volta um pouquinho mais. Pronto, tá bom. Portugal e Espanha, Flavinho, e eu acho até a seleção espanhola masculina faz isso também. Inclusive, o técnico da Argentina veio ministrar um curso aqui, Flavinho, veio ministrar um curso aqui na Unifor, e eu fiz esse questionamento a ele. Normalmente, essas seleções, masculino e feminino, de Portugal e Espanha, eles marcam o que a gente chama de Y. Eles marcam com 2 na frente, a segunda linha, um atleta flutuando, para saber quem é que vai pegar, normalmente numa fuga. E se você usar pivô, você espaça a equipe adversária, levando a fixa dela para o outro time. Eles marcam Y. Então, Portugal faz a mesma coisa. Ele espera a bola chegar na ala para pressionar e a menina flutuar nas costas da primeira linha de marcação. Mas eu não tinha tempo para fazer isso. Em 4 treinos, mesmo que esses atletas sejam atletas de altíssimo nível, eu analisei juntamente com o Coelho, a gente não vai ter tempo para organizar essa marcação Y, porque as meninas, se uma se perder, o outro time vai deixar a bola na cara do gol. Então, vamos analisar de como é que foi de positivo e de negativo a defesa de Portugal em relação à Espanha, o que é que elas precisam entender, qual é a linha inicial da Espanha, que começava com 3 aí, quando a Dani jogava de pivô, para que a gente possa mediar, porque a gente não vai ter tempo para organizar essa marcação Y contra a equipe da Espanha. Foi a forma que a gente entendeu que teria que fazer. Eu acho que a gente teve êxito em alguns momentos, né? Lógico. Ó, subiu. No outro slide, no outro vídeo, dá para ver mais ainda. Aqui é porque conseguiu quebrar, ó. Para 1. Erro aí da defesa de Portugal, né? Olha aí, vê se... Para aí, Carol, para aí. Ó, a bola entrou de quina, ó. Volta lá, Carol. Volta lá, Carol. Pronto. Por que a bola... Parou aí, pronto. Por que a bola entrou de quina? Às vezes a gente... a bola entrou de quina porque a 15 veio e a menina que está marcando o Y não veio. Ela flutuou, né? Mas ela entrou de... Vamos olhar a origem. Por que ela entrou de quina? Porque a atleta que estava marcando não abordou o quê? Fala, não, senhor, está fechado. Ah, o meu... Vou botar aqui a tomada aqui. A abordagem foi errada, né? Na primeira linha. Ela entrou correndo, a abordagem foi errada. Se você aborda pela diagonal lá, você só vai dar o drible para a outra. E ela entrou totalmente no tempo errado, né? Por isso que a bola entrou de quina. Pode seguir, Carol. Tomou 1-2, ó. Olha a segunda linha onde é que está, ó. Olha a menina da segunda linha onde é que está. De novo, ó. Pronto, pode falar. Posso te fazer uma pergunta aí? Pode sim, à vontade. Até porque quando eu olho essas seleções jogando, principalmente Portugal, Espanha, o que me chama muito a atenção é a disciplina tática, tanto no masculino como no feminino, que eles têm, seja na postura de ataque ou na postura de marcação. Confere isso, porque às vezes eu percebo assim, que no futsal brasileiro não se tem essa capacidade de disciplinar, assim, de entender isso, se prestar a isso,
sei se é uma construção de formação que eles têm lá, que é diferente da nossa, é isso? Você está super certo. Eles têm seleção lá desde o sub-15 feminino. Aí, da mesma forma que joga o adulto, joga o sub-15. Eles já vão criando uma cultura. Mas o principal em relação a isso, nós estamos em 2023, em 2022, a seleção brasileira se apresentou, teve uma convocação. Seleção de Portugal, 5 convocações, a principal, fora a sub-23, fora a sub-20, fora a sub-17. Seleção da Espanha, tiveram 4 convocações, uma das quais passaram 11 dias juntos. E nós convocamos 2 dias, jogamos 2 jogos contra Portugal, 1 contra a Espanha. Esse ano, fomos 2 dias antes, tivemos mais 3 dias, mais ou menos, com 5 treinos, ganhamos os 2 jogos da Espanha. Nós não temos como fazer, como mudar uma estrutura se a gente não treina. Entendeu? Você foi muito cirúrgico na sua forma de pensar. E a análise é essa mesmo. Não tem como a gente, não igualar, né? Mas não tem como a gente ter novos modelos ofensivos e defensivos, principalmente defensivos, né? Se a gente não tem tempo para treinar. O Flavinho, que é o rei do quadrante aí, ele treina todo dia, 2 turnos, e os caras têm momento de treino e de jogo, os caras falham. Porque se um dormir num posicionamento, ele... Então, na seleção, ou a gente faz uma coisa ou faz outra. Então, o que é que a gente faz? Marcação velha, marcação mista. Marca individual. Ninguém falou, acompanha. Falou para trocar, troca. Pronto. Deu para entender? A nossa marcação é meio que mista. É individual, se não tiver o comando, é individual. Se tiver o comando de troca, troca. É o que tem que fazer, porque não tem outra forma. Mas eu concordo plenamente com o seu pensar. O que é que a gente pode fazer agora? O que é que eu sempre falo, né? A seleção brasileira tem muita qualidade com bola no pé. Então, a gente tem que ter competência para continuar com essa bola no pé durante 70%, 75% da bola em jogo. Quanto mais a gente está com bola no pé, menos a gente precisa marcar. Então, se eu tiver qualidade com a minha bola no pé, a minha preocupação de marcação vai ser 20% do jogo. Os outros 80%, o outro time é que vai ter que me marcar. Então, é nessa posse de bola minha, pela qualidade das minhas atletas, é que eu treino muito mais o ataque do que propriamente a defesa. A minha defesa ela é simples, só uma observação. Eu acho que eu não sei se tem um vídeo aí que eu pedi a Carol para fazer. Quando a gente pressionou a Espanha na linha alta, a gente defendendo, a gente não fecha a diagonal, a gente fecha a paralela. E quando a Espanha consegue baixar nossas linhas, a gente pressiona a diagonal, deixa a paralela. Por quê? Porque elas estão perto da zona de chute. Lá em cima eu não posso levar o drible, porque se eu levar o drible lá em cima, eles vão fazer um jogo de 4-3. E aqui embaixo eu não posso deixar o chute. Porque se eu deixar... Para que eu não posso deixar o chute, o que é que eu vou fazer? Normalmente, se elas estão jogando de referência. Eu fecho diagonal. A menina, pronto, essa 5 aí pegou na bola. Fecho diagonal. Por quê? Porque ela passou do meio da quadra. Tá? E estou inviabilizando o passe do pivô. Se eu tivesse... Eu não, é a equipe, né? Tivesse marcando essas 5 numa linha lá embaixo delas, eu estaria fechando paralela, eu não estaria fechando diagonal. Quem fecha diagonal é a minha menina que está do lado oposto lá. Mostra a setinha lá do lado oposto. Lá. Então, é o posicionamento que eu tento direcionar na minha primeira linha para que eu continue equilibrado. Porque senão eu nem vou ter uma boa marcação na primeira linha e quando elas tiverem competência para nos empurrar para baixo, elas vão ter chute, porque elas chutam muito bem. Então, é essa a nossa fala, né? Pressionou a Espanha, chegou num tempo bom, elas estão na quadra defensiva, tira paralela, não leva o drible. Se elas tiverem competência de quebrar nossas linhas, de baixar a gente, tira diagonal, principalmente se elas estiverem jogando de referência, tira diagonal e dá paralela e aciona a cobertura. Se tiver drible, aciona a cobertura e a ala oposta, cobertura da cobertura, para que a gente possa receber essa bola e sair numa transição com velocidade. Então, como eu não tenho quantidade de treino, não tenho tempo, mas tenho atletas de altíssimo nível, eu tento transformar essa informação em conhecimento
para que essas atletas se posicionem de forma correta para marcar, para que a gente sofra menos, entendeu? Entendeu, Flavinho? Entendeu, Benhu e amigos? E aí a gente vai mapear tudo. Bota aí a saída de pressão. Ô, Carol, tem uma boa aí? Pronto, acho que é essa aí. Ó, a Portugal espera para a bola entrar na ala. Quando a bola entra na ala, ó, aí pressiona justo, tá vendo? Ó, pronto, ó. A Sete soltou essa menina aqui, ó. Mostra aqui, Carol, bota a setinha aqui essa aqui, ó, tá vendo? Não sei se vocês estão vendo meu mouse. A Sete soltou essa atleta que está aqui e pressionou lá, ó. Tá? Isso. Certo? Então, ó, o que é que nós trabalhamos aqui? Nós trabalhamos com essa menina aqui, ó, na seleção brasileira, dá 2 passos para trás, para essa bola entrar direta, para ela começar a carregar e quebrar essa primeira linha. Porque já que elas estão pressionando aqui, ó, bola e atleta, e estão deixando essa solta, porque a outra está flutuando aqui atrás, essa menina aqui, como não vai dar tempo entrar numa quina, ela tem que andar para trás para essa bola atravessar e ela começar a pisar e ganhar a quadra. E aí fizemos isso com a Espanha e tivemos êxito. Enquanto a gente teve atleta fisicamente bem dentro de quadra, a gente teve êxito, sim. E saímos na cara do gol várias vezes. Então, é essa forma que a gente... Já que a gente entendeu que a gente, contra a Espanha e Portugal, que são as 2 melhores seleções do mundo, a gente não pode dar quadra para elas. A gente tem que pegar pressão. A gente tem que pressionar. Se a gente começar a andar para trás, elas têm boas finalizadoras de média distância, vão começar a quebrar nossas linhas e vão nos pôr problemas, né? Táticos, principalmente. Elas fazem muito essa pisadinha, o masculino já faz há muito tempo, ameaça do lado para a bola entrar, né? O vídeo está meio fragmentado aí, mas foi estudando a Espanha defensivamente, ofensivamente. Essa aí é brasileira, naturalizada espanhola, é a Dani. Então, a gente tinha uma forma de marcar com ela em quadra, e quando ela saía, a gente tinha outra forma de marcar. Ela que nos mapeava como a gente ia marcar, porque ela é uma pivô tanto de referência como muito dribladora, né? Aí a questão dos duelos, a marcação alta, ó, linha 1. A linha 1 da Espanha, eu analisando como é que a Espanha está marcando, ó, e o que é que o Portugal fazia para poder se sobrepor à marcação da Espanha. Logicamente usou a goleira, que a bola veio do lateral, ó. Segunda linha delas entrou no tempo errado, né? Levou uma tabela. Portugal jogando com referência. Transição da Espanha muito boa também, só que errou o passe. A gente analisou tudo. A Espanha marcando pressão o tempo todo, pé na bola o tempo todo, ó, chegando junto, retomou a bola. 3-2. Subindo no pé da bola o tempo todo, ó, pé na bola o tempo todo, correndo com ela. Portugal aí jogando meio que no 4 linha, né? Espanha marcando zona, ó, zona na primeira linha o tempo todo, ó. A menina da ala aborda e a outra já solta, já vem para o meio. Aí a gente definiu 2 saídas de pressão. A primeira é muito simples, a menina do meio, se a goleira tiver com a mão direita, a menina do meio sai para a direita, né? Para poder quebrar essa primeira linha, para poder fazer com que essa menina desmanche essa zona delas. Aí eu estava falando, Benhu e Flavinho, o técnico da Argentina, como é o nome dele? É o Lucux, né? Não, eu não sei pronunciar o nome dele, não. É Matias, né? Matias Lucux. É o Matias, né? Lembra, Carol, da pergunta que eu fiz para ele? Foi a relação como joga contra a marcação Y. Aí ele falou que a Argentina joga contra a marcação Y, observando a perna de preferência da atleta que vai receber a primeira bola.
Se o atleta que receber a primeira bola for pé direito, o atleta dele de pé, que está marcando o lado esquerdo aqui, ele já direciona para tirar o passe de pé direito, empurrando o atleta para o pé esquerdo. E aí tenta encaixar. Ele respondeu dessa forma. É questão da transição defensiva. Pode falar. Não, veja só, né, professor, que a resposta que ele te dá é clara, que não é só uma questão tática de você estar em quadra e você executar um determinado. É uma percepção cognitiva para identificação de como a bola vai sair, qual é o pé dominante do adversário. Então, olha o grau de concentração necessário para executar uma tomada de decisão. Né? O que eu digo é sempre muito mais do que futsal, é uma coisa louca. É sim. Aí ele falou, o goleiro dava a bola no pé direito do cara, o cara começava a arrastar, o cara já pressionava ele, empurrava ele para a esquerda, o outro já pressionava, o menino que estava na linha atrás, flutuando, já fechava a janela para poder tentar tomar a bola o mais rápido possível. E a Argentina... Ô, Flavinho, fala. Que na questão do Y, né? Se a gente fizer um comparativo com o quadrante tenta induzir o ataque a jogar por fora da defesa. E o Y ele tenta induzir o contrário, jogar por dentro da defesa para esse jogador que está flutuando atrás da primeira linha poder... E, aliás, esse jogador que joga atrás da primeira linha, que formaria a segunda linha defensiva, ele tem que ter uma ótima leitura de jogo, né? Para ele flutuar e a flutuação dele fechar várias linhas de passe e entrar no momento certo que a bola entra ali. É uma defesa que ela encaixa bem se o ataque der um passe para trás. Se der um passe para trás, sobe junto com encaixa aí é muito difícil de sair, muito difícil. Certíssimo. Se a bola, tipo assim, a bola chegou na área e voltou a bola para o volante, não é isso? Na viagem da bola para o volante, encaixa a marcação, não é isso? Ou aquele jogador que quando aquela jogadora que quando a sua ala está apertada, ao invés dela tentar romper linha, ela dá aquele apoio para trás ali, entrando na área. Se a bola andar para trás, é difícil sair, muito difícil. Na hora de pressionar. Chegar junto com a bola, fazendo a leitura de perna do adversário. Exatamente, concordo plenamente. Pois é, a gente tenta mapear, né? Transição defensiva. Coloca o pé de pressiona aí, muitos gols no futsal feminino, não sei no masculino, não tenho esse dado, mas no futsal feminino é o pé de pressiona. Porque se você perdeu a bola, se você tiver competência para pressionar no tempo certo, você vai recuperar a bola e vai fazer uma transição. Aconteceu agora, que a menina da Espanha perdeu a bola, a segunda menina já chegou jantando ela. A segunda menina já chegou jantando ela. Ó. Perde pressão no futsal feminino, é muito... a incidência de gol é muito grande. No masculino, eu não sei como é que o Flavinho trabalha isso, que o Benhur trabalha, mas no feminino é muito gritante. Eu até digo, gente, se a gente recuperar a bola e elas pressionarem, nós temos duas formas. O que é mais fácil, o que é maior? É a profundidade da quadra ou é a largura? É a profundidade. Ou então o passe tem que ser ou para frente ou para trás. Então, uma vai lá para trás e uma vai lá para frente. E a gente vai, nesse pé de pressiona do adversário, e se passar esse pé de pressiona. Porque se eu tentar driblar, no feminino, então, o índice de erro é altíssimo. Tenta driblar a menina que vai pressionar e perder, nós vamos tomar o gol. Então, é passe para trás para passe para frente. Se tiver, primeiro momento, se tiver já passe para frente, é passe para frente. Não deu, é passe para trás e passe para frente para poder a gente espaçar a linha. Olha, ó. Olha a outra chegando, ó. Olha a outra chegando. Ó. Olha a outra já chegando, ó. Soltou a outra. Ó. A 16 chegou no terceiro tempo. E a 6 chegou no quarto tempo de pé de pressiona. Então, se a gente domina essa bola e anda para trás para poder jogar entre linhas ou pós-linha, a gente vai deixar a bola lá dentro do gol. Mas se a gente não tiver competência, eu digo até assim com elas, né? É interessante nem a gente recuperar a bola. Se for para perder de novo,
não vamos recuperar a bola. Se for para perder a bola de novo, vamos ficar com a bola. Não recupera, não. Então, o perde pressiona é a incidência de muitos erros, principalmente no futsal feminino, porque a atleta, muitas vezes, acha que vai driblar, que vai ganhar espaço, ganhar território, driblando. Não, aí é passe, é quebra de linha. Quebrou linha para fazer a defesa andar para trás. Pode passar isso aí, Carol. Aí a gente mapeou tudo, né? A gente mapeou a marcação de lateral do adversário, transição defensiva, como é que elas fazem, transição ofensiva, as bolas de escanteio. A gente mapeou todas as... Beleza, meu amigo. Abraço grande, Moreto. Bom te ver aqui, cara. Então, um jogo, né? Pra gente... Sábado, né? Conversando demais, né, meu? Eu, você e o Flavinho. O Flavinho, eu acho que tá se tremendo todinho. Ó, aqui, ó. Que é a água, viu? Que é a água. Então, no jogo, né? Já que eu tenho uma ideia, é o seguinte. Lógico, eu vou falar aqui, é relativo, não é absoluto. O técnico controla... Oi? Tá bom, só vou interferir aí. Eu acho que isso não é água, é cachaça. Antes de sair... Não. Você errou, dessa vez você errou, Moreto. É água mesmo. Cachaça daqui a pouco, é 4 horas. Tá marcado. Tá bom. Parabéns aí, tá? Parabéns. Valeu, meu irmão. Obrigadão, Obrigado. show. Então, como eu tenho uma percepção que isso, logicamente, é relativo, não é absoluto, que o técnico controla o treino e o jogador controla o jogo, né? Mas isso não é 100%, lógico que não é, isso é um conceito meu, mas que não é 100%, é relativo. O que é que eu posso, o que é que o jogo vai me dar de resposta, né? Quando eu coloco aqui a análise individual e coletiva das ações do jogo. Dentro do próprio jogo, né? Se tudo aquilo que a gente planejou, a gente tem que fazer um retrato fiel do que nós planejamos no pré-treino para o jogo. Será que está acontecendo realmente aquilo? E se não tiver, é ser bem homem mesmo para poder mudar. Poxa, estratégia que eu pensei está dando tudo errado. Eu vou mudar os quartetos, eu vou parar, pedir um tempo e reformular. Eu tenho que ter ideias, eu não posso ficar achando que tudo que eu fiz no pré-jogo, se não aconteceu no jogo, eu tenho que mudar, eu tenho que tentar fazer alguma coisa. Eu não posso me abraçar com as minhas ideias se as minhas ideias não tiveram eficiência no jogo. Então, eu tenho que perceber isso. Então, eu coloco aqui adaptação e reajuste ao espelho do jogo, se realmente tudo aquilo que nós pensamos, se realmente está acontecendo, a gente com bola, ou o time com bola, né? Resolução de problemas não é só do técnico, é da comissão. Eu descentralizo muito as minhas ações, né? Eu, juntamente com o Coelho, a gente trabalha muito assim, de forma igual, não tem esse negócio de ser técnico e se auxiliar. Eu não tenho essa besteira. Logicamente, as decisões finais são minhas, a pancada é minha, se não der nada certo, mas eu tento descentralizar o máximo possível, escutar todos os membros da comissão, escutar atleta, né? Escutar atleta é importante no contexto do jogo, né? Dentro do jogo mesmo, e eu vejo que isso aí só tenho ganho com isso aí. Eu não vejo que eu tenha o Wilson deixa muito, sei lá, tem pedido de tempo que a bola parada é do Coelho, quem fala é ele. Qual é o problema? Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu sei resolver, eu sou muito bem resolvido com a minha vida. E os outros falam, quem manda é o Coelho. Não, cara, eu sou muito bem resolvido com a minha vida e eu não tenho que estar respondendo ninguém, eu tenho que estar fazendo trabalho. Eu acredito no trabalho dele, ele acredita no meu, e nós estamos juntos, por enquanto, né? Ninguém sabe até quando. Então, vamos para frente. Atletas e situações, né? Eu sempre deixo mapeado, né? Bolas paradas ofensivas, passe perna direita, finalização perna esquerda, quem é que vai estar em quadra? As atletas já têm autonomia para chegar. Teve falta para o nosso time, eu contra o nosso time, elas já, se não estão na quadra, elas já vão ali, já ficam na zona com o colete, já para trocar, ela já tem, goleiro linha ofensiva, é esse time, goleiro linha defensiva, é esse time.
ela já tem isso, já... Lógico, se eu fizer uma mudança ou outra, elas vão ser informadas, mas isso tem que estar bem pontuado de quem realmente vai estar naquele momento, né? E aí eu queria até ouvir vocês também, a utilização do pedido de tempo, né? Principalmente no segundo período, né? No primeiro período nem tanto, mas no segundo período, que nós temos vários tipos de jogo no segundo período, né? Se eu gastar um pedido de tempo no segundo período, porque meu time começou mal, poxa, eu posso precisar desse pedido de tempo no goleiro linha e não tenho o que fazer, porque eu não tenho mais como pedir tempo, e o outro técnico está bem, não vai pedir tempo, não dá para eu arrumar. Eu vou ter que arrumar com as peças que eu tenho lá de fora. Então, eu sou muito cuidadoso, principalmente no pedido de tempo do segundo período. Eu tento retardar o máximo possível. Se o meu time não voltou bem, eu tento trocar as peças, eu tento mudar a marcação, eu tento tudo para não pedir o tempo, para eu precisar desse tempo, quando realmente o jogo mudar para alguma coisa. Poxa, eu estou ganhando de 5 gols de diferença e o outro time fez 3. Aí eu tenho que dar uma parada, porque eu tenho que tentar arrumar alguma coisa. Eu não sei qual é a opinião de vocês em relação a isso, ou depende muito do jogo. Não sei se vocês querem falar sobre isso, ou se acha isso indiferente, ou é de jogo para jogo, Flavinho e Benhu. Compartilho da sua. Eu penso a mesma coisa. Já teve jogo que a necessidade de não consegui consertar de maneira nenhuma, nem com as trocas, nem com opções táticas. Tive que pedir um tempo de início, principalmente no segundo tempo, e lá na frente, na hora da defesa do goleiro linha, ou do ataque do goleiro linha, esse tempo pedido fez falta. Pois é, cara. Pois é, faz uma falta muito grande. Faz uma falta muito grande esse pedido aí. E até tem técnico que faz o seguinte, né? Ele bota um modelo de goleiro linha, aí tu pede tempo para marcar o goleiro linha dele. Aí quando tu pede tempo, ele já vem com outro modelo. Quer dizer, tu consertou o modelo que ele não vai jogar mais, tu tá entendendo? E aí fica muito complicado, né? Por exemplo, eu estou jogando aqui no modelo, sei lá, casa, que é 1-2-2. Aí o meu time não está saindo bem no losango, vai marcar quadrado. Aí eu peço tempo, ajeito, mas quando volta, ele volta com outro modelo. E eu não tenho mais tempo para pedir. E aí? Essa que é a grande questão aí. Então, a gente tem que, lógico, nós temos que ter competência para treinar todas as formas de defesa contra o goleiro linha. Ele sabe que o goleiro linha todo jogo tem. Ou perdendo ou ganhando vai ter. 90% dos jogos, né? Então, a gente tem que ter essa percepção aí. Saboia. Ô, meu presidente, tudo bom? Prazer em revê-lo. Tranquilo. Obrigado aí pela apresentação aí, está muito boa. Estou aqui desde o início. E a questão do tempo, e tem hora que não precisa nem pedir tempo. Não. Tem. Também, né? Que às vezes acontece, né? Às vezes o cara entra o goleiro linha, não está dando certo, pedir tempo para quê? Você está outra equipe. E às vezes tinha uma cultura antigamente que o treinador tinha que pedir tempo. Isso. Eu canso de não pedir tempo. E às vezes o cara não está acertando, eu vou pedir tempo para dizer que eu pedi tempo, que eu tenho tempo. E eu conserto o adversário. Exatamente. Você conserta o adversário. Pois é. Então, é complicado. O tempo tem que ser pedido quando tu achar que tem a tua decisão. Isso. Né? Exatamente. Só queria voltar um pouquinho, que eu não pude falar ali, na questão lá do pivô, uma coisa que eu acho também, que o problema é tudo formação, é base. Né? Que os treinadores, o que fazem? A maioria deles bota o grande, que chuta, vai ser pivô central. Né? Infelizmente, a gente podia copiar um pouquinho a filosofia do voleibol. Né? Que o voleibol, você sabe que joga, é obrigado até uma certa categoria, que eu não sei qual é, ou ainda fazem isso, tem que jogar 6-0, que todo mundo levanta. Até 12 anos. Até 12 anos tem que jogar 6-0. Exatamente. Nós temos que buscar alguma coisa. Eu, por exemplo, busco muita coisa da marcação do handebol. Né? O voleibol, que é um jogo diferente, que não tem confronto, mas tem essa questão de regra do voleibol, que é muito boa. Que obriga o treinador a treinar
a levantar, a recepcionar, a cortar, né? Tanto de entrada de rede e fora de rede. E o futsal podia ser feito isso também, né? Depende do treinador, trabalhar aquele garoto que acha que vai ser pivô, vai trabalhar aí na ala, vai sair jogando. Geralmente, eu vejo, às vezes, a categoria de base, aquele pivô nunca vai lá, vai buscar a bola lá no campo defensivo. Não sai jogar de frente. E aí está um problema na marcação, porque ele não está acostumado a marcar. Então, pode ser por aí também, entendeu? Concordo. Essa é a participação que eu queria fazer. E aí vai Beleza? ficar, o jogo de futsal vai ficar muito parecido com o jogo de handebol, né? Sabe o jogo de handebol hoje, né? Quando Pois o time é. está sem a bola, o melhor arremessador e o pivô sai. Quando o time está com a bola, eles trocam. Então, eu acho que vai descaracterizar o jogo de futsal. Se você fizer isso no goleiro linha ofensivo e defensivo, tudo bem. Mas no jogo de 4 contra 4, eu não concordo, porque descaracteriza o jogo. O jogo fica muito parado. A minha concepção. Exatamente. Né? Flavinho, você queria falar? Abriu o microfone, não? Não, eu só queria, na linha que o Paulinho estava falando, que o bom é quando o outro treinador pede o tempo por você, né? Você precisa do tempo, não quer gastar, aí ele vai e pede e te ajuda. Aí você fica com dois tempos. Aí é o céu, né? A gente fica olhando para o lado, né, Flavinho? Doido para o cara pedir tempo, né? É isso aí. Isso aí. Vamos lá, Carol. Faz aí o pós-jogo, por favor. E o pós-jogo, gente, lógico, a gente vai fazer uma leitura, né, da comissão toda sobre o que foi bom, o que precisa ser refeito, o que precisa ser treinado novamente, o que não encaixou no jogo. Né? Fazer os recortes dos melhores, dos momentos mais relevantes do jogo. Momentos positivos, eu tenho uma crítica, é o seguinte, às vezes o técnico passa só os erros dos atletas, né? Eu acho que a gente deve passar os acertos também. O que foi bom e o que foi ruim. Porque a gente, poxa, você errou aqui nessa abordagem, aí no outro lance que ele acertou, ó, aqui você acertou. Aqui você foi inteligente, você teve essa leitura, tá? Porque às vezes eu digo a gente porque isso aconteceu comigo já. Poxa, vamos analisar aqui só os erros, porque o atleta também nunca erra, né? O atleta diz, não, eu não errei. Ainda bem que a gente tem um vídeo hoje para mostrar para ele que ele errou. Eu digo, esse 8 aqui, quem é? O senhor? É, o senhor. É você aqui, o 8 é você. A não ser que você tenha mudado o nome da camisa. Então, você errou aqui. Agora, nessa forma aqui, você acertou. Você abordou de forma correta, a leitura foi correta. Então, da mesma forma que a gente faz a crítica, a gente tem que fazer o elogio também para ganhar a confiança desse atleta. O atleta não achar que a gente só está indo na ferida dele. Poxa, o cara só vem me criticar, só vê meus erros, não vê meus acertos. Eu acho que isso, eu sinto que, principalmente no feminino, isso acontece muito. O técnico só vê o erro do atleta e não vê o acerto. Eu procuro me policiar em relação a isso. Se eu vou criticar um atleta, seja ela individualmente, ou seja fazer uma crítica, né, ou seja no conjunto, no grupo, eu não posso olhar só para o lado da crítica. Eu tenho que olhar também para o lado se o atleta fez coisas positivas também. E o refazimento das ações do treino. Não adianta eu dizer que ela errou sem tentar consertar no treino. Você errou. Sim, e aí? Errei, pronto, e aí? Não, vamos organizar aqui qual é a postura que nós vamos ter agora contra essa equipe. Eu acho que esse refazimento é importante para dar conhecimento para o atleta. Feedback individual e coletivo, né? Normalmente quem fica com esse feedback é o Coelho, na seleção, e o Barato e a Carol ficam na Unifor, com esse feedback individual e coletivo, né? Para a gente observar aí o que é que a gente extraiu de pontos positivos e negativos aí do contexto do pós-jogo, porque o pós-jogo aqui não é nada mais nada menos do que já o pré-jogo do outro jogo, né? A gente já vai tentando socializar o que a gente percebeu no contexto do que houve de positivo e de negativo. Pode passar, Carol. Passa tudo aí, vai naquele slide lá. E aí, 3h30, estou abrindo agora para os questionamentos, para as críticas. Eu, de antemão, agradeço demais à associação, ao Paulinho, nosso presidente, ao Benhu, ao Flavinho que está aí, a todos que fazem essa associação tão bela. A gente trabalhar
para a nossa profissão, para o nosso futsal. Tenho certeza que a gente vai ter profissionais melhores, capacitados. Se a gente tem profissionais melhores capacitados, nós vamos ter o público-alvo, que são nossos atletas, desde a formação até o alto rendimento com competência, porque temos profissionais competentes para trabalhar. Essa é a função da associação, capacitar, estarmos juntos, sabermos das nossas deficiências, melhorar cada vez mais, usando a ciência aí como ferramenta para poder qualificar mais ainda o nosso dia a dia. E eu sou um apaixonado pelo futsal. Eu sou tão apaixonado pelo futsal que hoje, 3h30 eu não tomei nenhuma cerveja ainda. Você vê a minha paixão. E ontem foi o Dia Internacional da Cerveja. Ontem eu tomei, mas hoje não. Por quê? Porque eu sou apaixonado pelo futsal. Estou à disposição de vocês, meus grandes amigos. Fico à disposição. Saboia, antes de mais nada, parabéns pela fala, pela palestra. A gente teve na palestra do Marquinhos, uma fala que foi muito interessante. Porque para quem é apaixonado pela modalidade, que gosta dela, vê a modalidade, assiste a modalidade, né? Eu hoje estava olhando quais eram os jogos que tinha hoje para poder assistir antes de ir para o ginásio. E o Marquinhos fez uma fala que ele fez assim, nós tínhamos que ter mais tempo como esse. E não precisava ter o tema. Era simplesmente todo mundo entrar aqui e nós abrir o microfone e dizer, e aí, sobre o que nós vamos falar aqui? Nós vamos falar sobre pedida de tempo. Nós vamos falar sobre a marcação do lateral. Entendeu? Porque essa troca de formação, ela enriquece. E a gente está fechando aqui um evento que a gente tentou desenvolver, acho que a gente conseguiu, em cima disso que o senhor falou, que é potencializar para todos que fazem parte da associação um crescimento sobre diferentes conceitos, um olhar diferente sobre outros aspectos, seja preparação física, preparação de goleiro, categoria de base, futsal feminino, futsal adulto, gestão. E aí eu acho que a gente cresce, né? Quando você tem essa abertura de um olhar, a gente chama mais holístico, mais amplo, para dizer aquilo que nos cerca, e aquilo que eu posso trazer, de repente, da sua palestra, falo eu aqui, um tijolinho, né, um reboco para a minha construção. E isso me fortalece como profissional na minha capacitação, seja de conceito, ou seja de uma movimentação. O senhor mostrou uma movimentação no joguinho aqui, disse, cara, olha isso, cara. Entende? E aí a gente vê quanta gente ainda tem que maturar dentro desses conceitos. E hoje, essa ferramenta, vamos lá, quanto às tecnologias, falamos no início da palestra aqui, nos permite esta troca, né? Sem que nós estivéssemos num evento todo arrumado. E lá. Não, hoje a gente está aqui permitindo isso. Então, antes de mais nada, assim, excelente. Eu acho que esse momento, ele é um momento engrandecedor, essa ideia quanto à associação, que todo mundo possa crescer, seja no debate simples, seja num vídeo, seja Essa semana eu recebi de um colega aqui, mas eu tenho um conceito que ele é empírico. Amigo, tudo nasce do empirismo, aquilo que você acha, agora vamos tentar transformar para o científico. Então, essas relações são extremamente válidas para que nós, profissionais da área, possamos crescer como profissional e, obviamente, modalidade cresce e todo mundo cresce. Vejo dessa forma, professor. Parabéns, é isso mesmo. Agradeço demais suas palavras e meu pensamento é muito parecido com o seu. É só com essas discussões, reflexões, que a gente vai crescer mais ainda. E para isso é que serve a associação. Estamos fortes, vamos continuar sendo fortes. Perfeito, essa é a ideia. Então, mais uma vez aqui agradeço a sua participação, sua contribuição, agradeço aí pelo seu tempo, disponibilidade, a associação também fica a seu dispor. Muito obrigado a todos aí que acompanharam e que depois vão estar verificando a sua palestra aí dentro do seu tempo. Cada um sabe aqui que seu corre acontece. Mais uma vez, muito obrigado, boa tarde a todos, sucesso, boa noite a todos aí nos seus jogos. Obrigado, Paulinho, Flavinho, Carol. Gratidão. Um abração, gente.